Olá, queridos, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Espírito Santo conduza o seu coração e a sua mente a receber mais uma palavra de Deus. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues, eu estou pastoreando a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Amados, estamos ministrando uma série Vida Transformada. E hoje o tema é uma vida cheia do Espírito Santo. E eu gostaria de utilizar um texto base no livro de Atos, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo de número 10, que diz: certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhes dessem um donativo, uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E, segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e adorando a Deus, reconheceu que era ele, aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo. E ficaram plenos de temor e perplexidade com o que lhe acontecera. Então, queridos, que palavra preciosa! Neste dia, finalizamos a nossa série de mensagem do mês de maio, Vida Transformada, com o tema bem pertinente, Vida cheia do Espírito Santo. É interessante essa ser a última mensagem, e olha que nem se previu assim. Deus sabe, mas observando o tempo que Jesus passou com os discípulos, com um processo de transformação de suas vidas, o ser cheio do Espírito Santo foi exatamente a última fase. João capítulo 14, versículo 16 e 17 diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não os vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estarás em vós. Queridos, o Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre os discípulos e passa a estar não apenas com eles, mas a morar dentro deles, é o marco desta última fase da nossa transformação. A fase em que recebemos do Pai capacitação, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para que, uma vez transformados, vivamos até que Ele venha como agentes de transformação
transformação de vidas, e sereis minhas testemunhas. Aleluias! Peguemos carona, então, em um episódio da história de 2 discípulos de Jesus, para refletirmos sobre o que seria uma vida transformada, sobre a perspectiva de uma vida cheia do Espírito Santo. Então vamos aqui, queridos, ao desenvolvimento do texto. O episódio do texto que acabamos de ler, protagonizado por Pedro e João, ocorreu e ocorre logo após a descida do Espírito Santo e do início da chamada da igreja primitiva, cujo modo de vida cristã transformada tem servido como referencial de um genuíno viver cheio do Espírito Santo para a igreja hoje e de todos os tempos, como está em Atos 2. Queridos, portanto, o que vemos ali é apenas o início de algo que seria visto ocorrer de maneira ordinária, comum, no dia a dia da vida dos discípulos cheios do Espírito Santo, daqueles que se tornaram testemunhas de Jesus Cristo. Agora, amados, tem aqui nesses textos algumas lições para as nossas vidas, e é sobre essas lições que eu gostaria de discorrer neste momento. Primeiro, ser cheio do Espírito Santo nos transforma em pessoas que vivem pela fé. Olha o que diz Atos capítulo de número 3, versículo de número 4. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Então, amados, você se lembra de como estava Pedro e João pouco tempo antes deste episódio? Pedro havia negado Jesus 3 vezes no processo da crucificação e, juntamente com João e os outros discípulos, após a morte de Jesus, haviam descido, ou melhor, eles teriam decidido voltar para a vida anterior deles. Voltaram a pescar peixe. Esse era o estado de Pedro e de João pouco antes. Mas Jesus lhes apareceu naquela forma típica do mestre, dando-se a conhecer pelos seus atos, resgatando a fé de Pedro, de João e dos demais discípulos ali naquele barquinho que mais uma vez viria à noite sem pescar, sobre nenhuma perspectiva. E sob a palavra de Jesus, foi de tal modo cheio de peixes que quase veio a pique. Jesus estava vivo e apareceu aos discípulos. Queridos, a despeito disso, o próprio Jesus fala aos seus discípulos para aguardarem até que dos céus fossem revestidos do poder do Espírito Santo, para serem suas testemunhas. Desde antes de sua morte, ele lhes disse que enviaria o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade, que conscientiza do pecado, da justiça e do juízo, pois ele não estaria mais presente fisicamente com eles. O Pentecostes, que precede o episódio que lemos, foi a concretização do que Jesus disse. E é nítida a transformação da vida de Pedro e João, com maior evidência ainda de Pedro, aquele que não muito tempo antes tinha negado a Jesus. Com medo, agora já havia feito uma pregação contundente acerca de Jesus, a pedra rejeitada, e juntamente com João ousaram em fé e se dirigiram a um coxo para curar. Pedro e João foram transformados pelo Espírito Santo
de desertores desanimados com a fé em genuínas testemunhas de Jesus. Agora, queridos, segunda lição, uma vida cheia do Espírito Santo não permite que amuletas substituam a sua fé. Atos capítulo de número 3, versículo de número 6 diz: Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Amados, preste bem atenção. Uma vida cheia do Espírito Santo não permite que muletas substituam a sua fé. David Guzik, no seu comentário bíblico, fala da história de um monge humilde caminhando com um cardeal católico romano na Idade Média, quando a Igreja Católica estava no ápice de seu prestígio, poder e riqueza. E o cardeal aponta para toda aquela opulência, toda aquela riqueza. Quem já visitou a Catedral de São Pedro em Roma sabe. E disse: não temos mais como dizer, prata e ouro não temos. E o monge respondeu: também não podem dizer, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Queridos, será que é por isso que parece haver maior fé e maior manifestação do poder e do agir de Deus em lugares mais pobres, menos favorecidos? Mas identifico também outra questão aqui na vida de Pedro e João. Não apenas ou tanto o nada ter que parecia lhes afetar a fé, era não ter mais Jesus ali com eles. A autoridade que Jesus lhes conferiu certa vez ao enviá-los 2 a 2 para pregar. Quando retornaram maravilhados, dizendo que os demônios eram expulsos, sinais aconteceram. Creio que, de fato, as poucas condições humanas nos deixam em situação em que a fé assume protagonismo. Não acha muletas para se ancorar, como o conhecimento, o poder, o dinheiro, mas essa fé encontra vigor para transformar vidas quando somos cheios do Espírito Santo, para testemunhar com autoridade do nome de Jesus. É aí, em humildade, que Deus age, salva, cura e transforma vidas. Meus queridos, você está disposto, lá no fundo do seu coração, a lançar fora as muletas que te fazem ancorar muitas vezes a sua fé em coisas humanas e terrenas? A reconhecer o quão desprezíveis são as riquezas, nossas casas bonitas, nossos carros maravilhosos, nossa poupança, o poder, o status, posição e fama, e dá agora lugar a um viver cheio do Espírito Santo, onde há salvação e cura e transformação real de vidas. Agora, queridos, uma outra lição é, terceiro, uma vida cheia do Espírito Santo produz intimidade com Deus e fé para sermos agentes da transformação que vem do Pai. Atos capítulo 3, versículos 5, 7 e 8 diz: e ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa, e tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Meus amados, o texto nos mostra que a expectativa do coxo era de receber de Pedro e João algum dinheiro, algo para aliviar sua situação material.
pois naquela época, e também hoje, não era fácil para uma pessoa com deficiência, principalmente como a narrada, conseguir condições para alimentar-se, vestir-se e etc. Mas aquele homem à porta do templo, em vez de receber algo material de Pedro e João, é puxado por Pedro, que ele toma pela mão e o levanta. Uau! Que atitude de fé teve Pedro, aquele mesmo cara que teve medo de dizer que era discípulo de Jesus. Agora você já imaginou essa cena? Os pés e tornozelos daquele homem se firmando e de repente ele pula e fica em pé. Começa a andar maravilhado. Entra no templo com Pedro e João. Olha isso! E vai saltando e louvando a Deus pelo que ele fez. Queridos, eu creio que essas coisas também são para hoje. Esse viver cheio do Espírito Santo, como ocorrido com os discípulos, é também para os nossos dias. E aqui eu quero concluir o nosso devocional dizendo para você que uma vida cheia do Espírito Santo é o passo seguinte à transformação, que tem início ao nascermos de novo, ministrado hoje, neste dia, e que passa por diversas áreas de nossas vidas. Uma vida cheia do Espírito Santo nos transforma em pessoas que vivem pela fé. Uma vida cheia do Espírito Santo não permite que muletas como o eu, dinheiro, poder, coisas temporais, status, posições e fama acabem tomando lugar ou impeça que confiemos plenamente em Deus. Uma vida cheia do Espírito Santo nos leva a um nível de fé capaz de nos fazer agentes de transformação que vem de Deus. Você, amado, está disposto a viver uma vida cheia do Espírito Santo? Talvez você esteja aqui hoje, nos ouvindo, e ainda não tenha dado o passo inicial para ter uma vida cheia do Espírito Santo, que é o nascer de novo em Cristo, entregar sua vida a Ele. Esta é a hora perfeita para você tomar essa decisão e seguir em frente. Quero orar com e por vocês agora. Senhor, que o Teu Espírito possa ir de encontro a esta pessoa que me ouve neste momento. Ministramos, Senhor, ao longo de vários temas, nesta série Vida Transformada, temas específicos para que os Teus filhos sejam restaurados, que eles possam compreender, entender e receber qual é a perfeita e qual é a boa e agradável vontade de Deus. Que o Senhor possa, Pai amado, trazer vidas para a Tua casa. O Senhor possa trazer libertação, salvação, cura, para que os Teus filhos sejam cheios do Espírito Santo. Enche o Teu filho, enche a Tua filha do Teu Espírito e nos leva a experimentar dos milagres. Porque, Senhor, uma vida cheia do Espírito Santo não permite que muletas como o meu eu, o dinheiro, o poder, coisas temporais, status, posições, fama, carros, acabem tomando lugar ou impeça que confiemos plenamente em Deus. Porque uma vida cheia do Espírito Santo nos leva a um nível de fé, capaz de nos fazer agentes de transformação que vem de Deus. Por isso, Senhor, levanta um povo forte, povo santo, separado, cheio da Tua presença. Assim como Pedro e João, que olharam para aquele coxo e deram uma ordem: levanta e anda. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos sustente nas Suas poderosas mãos e que o Senhor nos encha de fé para andarmos segundo a Tua
vontade. Meus queridos, que o Senhor te abençoe poderosamente. Você já é inscrito no nosso canal? Se já está inscrito, muito obrigado. Se você não é inscrito, se inscreva agora. E após se inscrever, logo aqui embaixo, dê o seu joinha. Também não esqueça, meu querido, faça o seu comentário sobre a ministração que você acabou de receber. É muito importante para nós o seu comentário. Que você creia e que você escreva aí o que você recebeu desta palavra de hoje. Também, amados, estamos lá no Instagram. No Instagram você vai colocar @Ministério Pleno. No Facebook você coloca @Ministério Pleno. E no TikTok você vai colocar Ministério Pleno e o número 10. Tudo junto. Ministério Pleno 10. Ok? Então, amados, fica com Deus. Um cheiro no coração. Até o nosso próximo devocional. Eu corro pra te encontrar. Cheguei até aqui, anseio me entregar. A tua presença preenche o meu vazio, renova os meus dias. Eu corro pra te encontrar. Cheguei até aqui, anseio me entregar. A tua palavra me mostra o caminho e guia os meus passos. Fui criado pra ser cheio de ti, vem fluir em mim. Fui criado pra ser cheio